124 Kiren Saga capítulo 449 Hora de deixar ir autor. El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Eu quero bater a cabeça de algumas pessoas na parede, arrancar seus braços, enfiar suas bundas, enfiar minha mão em suas gargantas e dar-lhes um aperto de mão. Isso é muito vívido. Você pode apenas dizer que está irritado. Estou irritado. HMM. Você está certo, não é tão útil. Tudo bem, vá para a parte da brutalidade. Eu não sei, cara. Eu só quero beber minhas mágoas agora. Você conhece algum lugar bom com bebidas finas perto do abismo? A saída, parece o meu tipo de lugar. John saiu do templo em ruínas sem se importar mais com nada. O mundo pode morder sua bunda por tudo que importa. Depois que o fragmento de alma de Azura disse a ele que seu sétimo trabalho está apenas começando, ele desapareceu junto com a estrela de Azura, e ele ficou olhando para o nada. Enquanto ele puxava sua mente de volta para a positividade, confiando em seu desejo violento de se vingar de Azura. Depois disso, ele apenas quebrou algumas coisas e saiu do templo. Passar de volta para o abismo da fenda entre os mundos não foi algo muito fácil. Mas os cristais de vidro meteóricos ajudaram. John se encontrou de volta na caverna fora do rift. Muita coisa aconteceu, mas pelo menos as coisas foram resolvidas por enquanto. Desde que ele deixou a cidadela de Ebonarma em busca de pistas sobre Zayn, o irmão morto de Iza, as coisas foram se agravando em seu próprio ritmo. John não tinha certeza do que aconteceu com Zayn exatamente. Foi o culto do Verme Negro. Eles o mataram para pegar seu cadáver e fazer um daqueles zumbis de alta qualidade que eles gostam. Ou foi apenas a maldição que os traidores lançaram sobre ele. Seu corpo estava no mundo fantasma quando Jax detonou a maioria dos cofres dos mortos-vivos. Talvez fosse apenas um Daedra irritado ou uma entidade misantrópica reivindicando almas por meio de maldições. John não estava mais interessado nessas perguntas. Seguir essas pistas não vai adiantar nada e pode prejudicar Iza. Ainda há um sétimo trabalho que ele tem que cuidar e teve que esperar por algum novo sinal de Azura. Agora que ele pensa sobre isso não é irracional. O Ornkull já fez dele um inimigo e eles estão prestes a entrar em conflito. Azura também será vingativo e procurará acertar as contas com Animarco. Não que esmagar seu armário morto-vivo fosse o suficiente ou algo assim. Com coisas assim, muito caos está prestes a acontecer. Talvez um grande evento ocorra antes do ano 4201 chegar. Minha idade real deveria ser 42 anos agora. Estou muito velho para essa merda. John suspirou. Mas primeiro, ele precisa voltar. Deserto de Alicro, região de Deadsand, a secreta pirâmide Ansei. Já se passaram dias desde que John entrou no abismo, mas a área ao redor da pirâmide Ansei mudou. Alguns acampamentos foram estacionados ao redor da pirâmide para proteger o perímetro e muitos guerreiros e senhores da batalha ficaram de guarda enquanto os estudiosos da cidadela continuavam estudando a visão. Precisamos fazer alguma coisa. Faz uma semana desde que ele entrou por aqueles portões amaldiçoados. Não podemos simplesmente ficar parados e não segui-lo. Miran gritou. Se houver algo que possamos fazer sobre isso, já o teríamos feito. Disse Nagla, o Spear Battlelord. Isso não está ajudando. Até mesmo Iza veio aqui quando soube que John havia entrado naquela armadilha mortal. Fico feliz que a garota finalmente saiu de seu lugar, mas não há nada que eu possa fazer. Os arqueólogos disseram que a pirâmide precisa de Starlink de energia para ativar os portões do desejo abaixo dela. Essa energia precisa de algum cristal raro que não temos. Para ser instalado no topo da pirâmide em uma determinada hora da noite para os portões se abrirem. E você está me dizendo que Krillon conseguiu ativar a pirâmide sozinho enquanto uma organização como a Cidadela não conseguiu? Por mais embaraçoso que seja. Sim. Nagla disse o que massageando suas têmporas. Nós nem sabíamos que havia um método para atravessar a areia morta. Uma pirâmide sagrada no coração deste lugar esquecido por Deus e um Ornkull tornando a sua base. A situação era terrível em face da cidadela de Ebonarm. Ser incapaz de descobrir tais fatos foi um erro fatal,
Quem diria o que teria acontecido se João não acabasse com o culto do trabalho com Elindar, que está do outro lado dos portões do desejo. O próprio Elindar foi interrogado por 2 noites seguidas apenas para chegar ao fundo do que João descobriu. Tudo começou com o nome mais ameaçador, Sitis, a cobra conhecida como Akel. De acordo com Elindar, João acredita que é a entidade que amaldiçoou Zane, e essa é uma afirmação muito grande. Depois disso, os cultistas de Boetia alegaram que Isa não foi enganada e ela recebeu a recompensa por seu trabalho integralmente. Então, de alguma forma, João recebeu uma revelação de Azura que o levou à areia morta e ele a conquistou depois de construir uma ponte de osso que se assemelha a uma grande espinha atravessando o deserto. O Cidadela queria respostas e João estava de alguma forma além dos portões mais infames que ninguém pode abrir. Não se preocupe com ele, esse cara luta como o diabo. Ele vai ficar bem, disse Lindar. Ele voltou para a Cidadela depois que se separou de João e relatou tudo. Apenas cale a boca agora. Você sabe que está sendo punido por não impedi-lo. Nagla disse enquanto olhava para Elindar. Vamos lá. Eu não seria capaz de detê-lo mesmo se tentasse. Ele tinha aquela coisa trabalhista que tinha que fazer. A questão toda se complicava a cada segundo e ninguém sabia o que fazer. A prioridade número 1 da Cidadela agora era esconder a existência da pirâmide Ansei das coroas e dos antepassados para não arriscar dar a eles mais um motivo para cortar a garganta uns dos outros. Ainda assim, a coisa mais importante em que eles estão se concentrando agora é fazer cara e coroa nessa situação. João e Lindar são as melhores pistas, mas até onde o último poderia dizer, o primeiro foi quem investigou tudo minuciosamente. No centro dessa confusão, havia um importante membro da família de quem todos tinham que cuidar. Isa ainda não falou? Nagla perguntou. Não. Ela está com Zara e Miranda embaixo da pirâmide. Miren respondeu. Uma vez que ela soube que João entrou na areia morta e encontrou um antigo local sagrado enquanto investigava a verdade por trás da morte de Zayn, ela se levantou de seu lugar e caminhou até a areia morta. Ela parecia mais animada e comia até se fartar enquanto esperava que João surgisse. Hoje marcou o 7º dia desde que João entrou nos portões e foi o dia em que ele saiu. Tudo começou quando o vale tremeu como se estivesse acontecendo um terremoto. Todos ao redor da pirâmide foram para uma área segura apenas para ver os padrões na pirâmide brilhando. Os arqueólogos disseram que se algo assim acontecer, então o portão sob a pirâmide foi aberto. Aqueles que estavam relacionados ao lado do alto escalão da Cidadela correram em direção à pirâmide e desceram para a sala do portão. Enquanto todos se reuniam, os portões do desejo se abriram. Através daqueles portões, as pessoas podiam ver as coisas diferentes. Algumas viam a escuridão enquanto outras viam um banho longo e estreito indo separar em qualquer direção. No entanto, em um segundo ou dois, a cena mudou refletindo uma pessoa saindo. Na verdade, não era outro senão ele. João não ficou surpreso ao ver quantas pessoas esperando por ele do lado de fora. No entanto, ele esperava algum reboliço ao invés de um silêncio mortal. Felizmente, ele conseguiu coletar Urati-Jaques antes de sair. Ele ficou na frente dos portões enquanto eles se fechavam e olhavam em volta. Lugares muito loucos para onde você pode ir além desse portão. Ele disse enquanto apontava para o portão atrás dele. Miren, que veio correndo, parou na frente de João e apontou para ele. Esse é realmente você? Ele perguntou. Sentiu minha falta? João se perguntou. De acordo com a lenda, os portões do desejo são conhecidos por devorar quem passa por eles. Alguns dos que retornaram eram seres diferentes que não eram mais eles mesmos. Disse Nagla. Oh! João ficou surpreso. Isso seria principalmente devido a uma anomalia do tempo ou algo semelhante. Ou talvez possuído por avatares de seres superiores. O mau hábito de João de dar sentido a tudo o afetou. Ele notou e deu um sorriso de mercador. Então, o que você acha que eu deveria fazer? Ele perguntou. Prove sua identidade. Disse Nagla. João notou que os guerreiros ao redor estavam ficando nervosos e segurando suas armas com força. Sério? Ótimo. João disse e se virou para Miren. Um sorriso se abriu lentamente no rosto de João.
O tipo de sorriso que deixa as pessoas desconfortáveis. Oh não. É ele. Não diga isso, seu bastardo. Mirren surtou quase imediatamente. Esse é realmente o John. Miranda não precisava de mais verificações. Até a silenciosa Isa relaxou e soltou um suspiro. Vamos, Mirren. Estamos nos preparando para isso desde o dia em que nos conhecemos. John disse enquanto fazia um anel com o polegar esquerdo e o indicador e inseriu o indicador direito nele. Nossa cena gay. Cale-se. Vocês dois precisam de um quarto. Nagli entendeu que John é ele mesmo. Totalmente. John concordou. E por que eu estava preocupado? Esse cara não pode ser tratado nem mesmo com um príncipe daédrico louco. Mirren virou a mesa e saiu da sala. Krillon. Não esperando ouvir aquela voz, todos na sala se viraram para Isa. O silêncio tornou-se um pouco estranho, especialmente com Miranda incitando John a responder com os olhos. Sim, Isa. Você ainda tem aquela lança que me emprestou. Aquela fita de aço ebano? Ela perguntou. Eu faço. John disse. Foi uma lança maravilhosa que Urufur criou. John não usou muito, mas Isa gostou muito. Eu quero negociá-lo. Ela disse. É seu. John disse pegando a lança e jogando para ela. Ao mesmo tempo, ela jogou outra lança para ele. John pegou a flecha e congelou. Por quê? Não preciso disso. Esta não era apenas uma lança comum que ela deu a ele. Era a lança da misericórdia amarga. Você precisa disso. Ele disse. É hora de deixar ir. Ela respondeu. Mas, lá, há um lugar chamado Abismo que me levou a um reino onde um Ormkut criou uma grande Ormcel. Eu a destruí, mas deve haver mais Ormcels por aí. Acredito que a morte de seu irmão é a causa deles. Fazendo. John tentou desesperadamente convencê-la. Krillon. É hora de deixar ir. Ela respondeu mesmo mais uma vez. Seus olhos estavam vazios, mas ela estava. Ela precisava de um descanso. É hora de deixar ir. Arruinar a vida não trará consolo aos mortos. Nem aos vivos. É? Ele perguntou. Estou saindo de Hammerfell. Ela disse. John suspirou e olhou em volta. Isa já estava embrulhando sua lança e planejando dar o pontapé inicial de onde está. Tudo sobre Hammerfell deve lembrá-la de seu irmão agora. Ela não queria mais a verdade, mas queria curar. John não tem escolha agora. Afinal, onde quer que ela vá, vai ser o sétimo trabalho. Kirin Saga capítulo 450 Vento do deserto. O primeiro da primeira semente, março. 4:200 Os ventos podem ser sentidos melhor nas viradas do crepúsculo e do amanhecer. Podem ser mais suaves ou mais quentes dependendo das preferências de quem deseja treinar no Adeptorium. Como os Adeptorium Scuro e Inner deveriam treinar os discípulos do templo, o Adeptorium externo deveria treinar quem desejasse testar seu metal ou os estrangeiros que vinham praticar as artes gerais do templo. Os discípulos eram geralmente chamados de adeptos. Os adeptos externos deveriam treinar nos pátios externos para aprender a desenhar na areia, harmonizar-se com o vento, prever a chuva, ler a tempestade, sentir o sol e dançar com as duas luas. Tal idealismo era geralmente associado às sofisticadas tradições marciais do Deserting Adeptorium, uma das 4 famosas escolas de artes marciais em Elsweyr. O adepto externo Júnior foi uma das novas adições ao Deserting Adeptorium e muito talentoso. Um grande cajete como sempre chamava muita atenção a cada luta que participava. Agora, ele subiu na hierarquia do Outer Adeptorium chegando à segunda patente e está prestes a desafiar a primeira ranqueada, a Adepta Tamara. Adeptos, saúdam uns aos outros. Um adepto ancião comandou os 2 adeptos externos frente a frente no círculo de luta. Os 2 trocaram saudações e foram autorizados a lutar. John é um Katar-Hat Khajiit de pelo vermelho. Tamara também é um Katar-Hat com pelo dourado manchado de preto. Finalmente você está atrás da minha posição, Jonia. Disse Tamara. Obrigado por me avisar até agora, Tamara. Jonia respondeu. Lutar. Os 2 receberam o sinal e avançaram um para o outro. Tamara aproveitou a chance e desferiu seu melhor ataque em Jonia,
Mas o último foi muito resistente e pegou suas garras de frente enquanto chutava seu quadril e a forçava a recuar. Um rolo compressor como Johnny é muito difícil de repelir, mesmo para a melhor adepta externa, Tamara. Ela descobriu que vencer seu estilo pesado é atacando repetidamente e rapidamente. Ela investiu contra ele na cabeça e se abaixou e chutou 2 vezes o joelho do punho enquanto se apoiava em um braço. Em seguida, mudou para um chute de cavalo mais alto, um chute lateral mais baixo e finalizou o combo com um roundhouse. Quando seu golpe final estava prestes a acertar, Johnny deu um passo para o lado e um passo em direção a ela, enterrando o cotovelo em seu abdômen. Tamara teve a sensação de ser atingida por um ariete ao ser jogada para trás. Ainda assim, ela caiu de mãos e pés enquanto olhava para Johnny. Ela estava fingindo mostrar hostilidade, mas na verdade estava com dor tentando levar alguns segundos para se recuperar. Johnny não foi atrás dela e esperou até que ela tivesse vontade de ir. Ela carregou enquanto imbuía sua energia interior, a aura, em suas garras e as acenou a alguns metros de distância para Johnny. A aura de Johnny reagiu formando um exoesqueleto ao seu redor em um instante, protegendo-o das garras. A luta parou quando Johnny e Tamara se enfrentaram. Você dominou a técnica da vontade de ferro? Ela perguntou. E você dominou as Flowing Claws. Impressionante. Ele respondeu. Portanto, não era mentira quando você levou o 19º, 8º até o segundo colocado por conta própria em uma luta. Bem, eles vieram atrás de mim quando alcancei o 11º posto. Algo sobre eu não ser digno de avançar rápido. Verdade seja dita. Todos nós pensávamos que você estava contando com sua força bruta para subir na hierarquia. Você raramente mostra uma habilidade, Johnny. Oh, por favor, se não compararmos o básico e continuarmos usando movimentos sofisticados, a verdadeira essência da luta será perdida na tradução. Bendito. Tamara disse, mas, francamente, muitos de nós não suportamos você, Johnny. Você mal mostra compreensão para a dança das garras. Você só se juntou ao Adeptorium há meio ano e continua agindo como um idiota sobre outros pele das pessoas. De fato, houve muitas reclamações sobre o Adepto Johnny. Ele se juntou ao Adeptorium não muito tempo atrás, sem muito conhecimento das artes marciais Khajiit, mas ele confiou em seu talento bruto para subir na classificação em poucos meses, enquanto outros lutam desde a infância. Ele não foi ótimo na dança das garras, que é a principal técnica marcial no templo. Ele também treina sua própria aura ao invés da aura do vento do deserto do Adeptorium. Mas o que mais incomoda é elogiar os pelos dos outros é uma forma de espalhar paz e amor no mundo. Fluff é justiça. Johnny falou com paixão absoluta. Todos os outros Khajiit ao seu redor caíram em um estado de desamparo. Lá vai ele de novo. Ele fala a verdade, mas ele se sente um pervertido. Não se deixe enganar por ele. A coisa do Fluff é uma blasfêmia. Xuxi. Não deixe que ele te ouça. Você não ouviu sobre o último Khajiit que disse isso a ele? Não. Eu fiz. Eles dizem que Johnny o seguiu por 3 dias e 3 noites pregando sobre algo do Oli Fluff. Não acabou bem. De volta à luta, Johnny e Tamara se envolveram novamente em combate. Enquanto a maioria dos adeptos confiava em suas garras, Johnny estava usando seus punhos, cotovelos, joelhos e chutes com mais frequência. Ele foi arranhado por Tamara algumas vezes, mas foi ele quem a empurrou para trás. Seu estilo evitava a força bruta tanto quanto possível, pois sua força superior lhe dava uma vantagem esmagadora e não beneficiaria seu treinamento. Ele confiava nas escolhas de movimento e no julgamento de combate. Se Tamara usasse suas garras, ele responderia com os punhos. Se ela usasse os punhos, ele responderia com as palmas. Se ela usasse as palmas das mãos, ele usaria as garras. Era basicamente um jogo de pedra, papel e tesoura. Ainda assim, como a maioria dos Khajiit usava suas garras, Johnny escolheria o contra-ataque perfeito. Conforme a luta continuava, o estilo de Tamara foi completamente revelado e Johnny decidiu acabar com ela. Ela atacou com suas garras de seu ponto cego,
Mas ele rapidamente deu um passo atrás dela enquanto atacava com o cotovelo. Ela se virou para encará-lo com um amplo ataque e ele se moveu com ela de costas, tornando sua tentativa inútil enquanto aplicava um beliscão na parte de trás de suas costelas. Ela tentou a tentativa anterior novamente, mas Jônia continuou perseguindo-a e deu uma joelhada no rim. Ela caiu para frente, mas o chutou com a perna apenas para ele pisar em seu pé. Enquanto ela lutava por mais um movimento, a mão de Jônia prendeu sua cabeça no chão. Você perdeu. Grrr. Tamara rosnou e lutou para recuar, mas sem sucesso. Jônia sibilou para ela de maneira ameaçadora com sua aura dominando-a. Levou alguns segundos para Tamara desistir. Jônia venceu. Boa luta. O adepto ancião anunciou o fim da partida. Muitos dos rostos ao redor do círculo de luta ficaram insatisfeitos com o resultado, mas nada muito a fazer. Jônia se tornou o primeiro adepto exterior e sua força, velocidade e movimentos estão todos em um nível diferente. Siga-me, adepto Jônia. Disse o adepto ancião. Sim. O ancião passou pela área do jardim com Jônia seguindo e entrou em uma das cavernas na montanha ao redor do Adeptorium. Amigo João Dari, foi um bom treino hoje. Tenho certeza que Tamara e os outros aprenderão uma lição valiosa com a luta de hoje. É o mínimo que posso fazer, Elder. Jônia tocou seu rosto e mudou sua aparência de Khajiit para Nod. Vou deixá-lo com seus negócios agora, amigo João. Por favor, junte-se a nós hoje à noite no jantar. Eu vou. O ancião deixou João no lugar em que ele está para trocar suas roupas das vestes do adepto externo para as de sempre. João foi rápido com isso e logo voltou para os pátios externos. O lugar estava aberto para o céu cercado por terras desérticas e montanhas áridas. Sua arquitetura era antiga Khajiit revelando o grande legado deste lugar. Ele caminhou pelas grandes terras do Adeptorium e chegou a uma grande área entre os jardins onde alguns adeptos estavam treinando tranquilidade em um jardim de areia. Eles estavam se movendo segurando bengalas e desenhando padrões em redemoinho na areia com eles. A aparência desse lugar lembrava um jardim zen e na verdade tinha o mesmo propósito, imitar a essência íntima da natureza e servir de auxílio à meditação sobre o verdadeiro sentido da existência. Um dos indivíduos que praticava no jardim era Isa. João lembrou-se de como ela ficou irritada meio ano atrás, quando lhe disseram para desenhar linhas na areia. Vê-lo agora se divertindo com areia assim o fez sorrir amplamente. Amigo João. Oh, grande adepto. É bom ver você. Um Khajiit masculino em algumas vestes extravagantes se aproximou de João e ficou ao lado dele. Obrigado por aceitar o pedido deste para trocar com nossos adeptos. O crescimento deles avançou aos trancos e barrancos desde que você concordou em nos ajudar. Grande adepto, você está me elogiando demais. Desde que cheguei aqui, tenho aprendido muito sobre artes marciais. Ajudar outros adeptos é o mínimo que posso fazer. Entendo. Humilde e forte. Qualidades raras de fato. O único arrependimento deste é que não podemos ensinar a você a dança das garras. Você pode ter tido uma grande visão sobre ele se fosse um Khajiit. É realmente lamentável. Eu posso me transformar em um Khajiit, mas isso não significa que eu seja um. É triste, mas você ainda tem Nefertiti. Oh, a mocinha é habilidosa, mas realmente rebelde. As crianças Khajiit também têm essa fase, mas ela é incrivelmente difícil de ensinar. Suspiro. Conte-me sobre isso. Essa garota costumava ser tão doce quando era jovem. Elas crescem tão rápido. Sim. A filha deste também era assim. Suspirar. Os dois pais amorosos tiveram um momento nostálgico juntos. Mestre, estamos de volta. Quando alguém ligou, João e o grande adepto se voltaram para o chamador. Eram Miren e Miranda seguidos por 8 adeptos internos do vento do deserto. Miren, criança. Por que você demorou tanto? O grande adepto perguntou. Mestre, houve mais problemas do que pensávamos. Os invasores agonianos não vão simplesmente parar de cruzar as fronteiras. O governador de Rinmen estava fazendo barulho e tivemos que observar a passagem da fronteira por dias. Miren respondeu. Tudo bem,
Vamos continuar conversando no santuário interno. O grande adepto disse enquanto se desculpava. João. Miren. Como estão as coisas? Nada mal. Como estão as coisas por aí? Nada mal. Alguns problemas estão acontecendo no sul de Cirodinho e Black Marsh. Então tivemos que fazer isso. Então fomos contratados para investigar. É bom estar ocupado. Realmente. Vou falar com Isa. Miren se afastou de João e Miranda. E como você está? João perguntou a ela. Bom. Devo apertar as cordas um pouco mais. Você está gostando. Já se passou mais de meio ano desde que os quatro chegaram a Elsewhere. O único lugar onde eles podem ficar é a Desert em Martial Shoal, a casa de Miren e Miranda. João se inscreveu para aprender com os mestres no templo com a garantia dos gêmeos Altimer enquanto Izzy estava aqui para escapismo e cura. Isso foi há 8 meses. Agora, João aprendeu o suficiente para se tornar um mentor secreto e doou algum dinheiro para o templo para manter sua identidade em segredo. Afinal, Elsewhere é um território que pertence ao Aldmeri Dominion e ele é um dos indivíduos mais procurados. Desde os eventos do Abismo e da Pirâmide Ansei, João não teve mais nenhum progresso em seu 7º trabalho. Por outro lado, Isa melhorou e começou a encontrar paz com sua vida, mas nunca falou ou quis ouvir sobre o trabalho. E assim os dias foram passando. Miren apoiou Isa para curar enquanto Miranda se aproximava de João e manteve sua brincadeira excêntrica durante a noite quando eles estão sozinhos. Ainda assim, era o ano 200 da quarta era e o tempo estava acabando. João estava preocupado com seus trabalhos e com o tempo que ele deveria retornar a Skirin, mas tudo estava acontecendo sem que ele soubesse. O Undear estava marchando e a hora estava chegando ao trabalho final. Kirin Saga capítulo 451 Problemas em Elsewhere, uma região que fica na costa sul de Tariel, é o lar do felino Khajiit. É dividido em 2 grandes climas, savanas, terras ermos e planícies secas no norte, e terras férteis de selva e florestas tropicais no sul. Ao longo dos tempos, muitos reinos governaram a região começando com os antigos 16 reinos, até os 2 reinos de Anakin e Pelitine, então unidos na Confederação Elsewhere, e mais uma vez separados em 2 reinos no 3º domínio Aldmeri. Elsewhere faz fronteira com Valen ao oeste e Cirodinho ao norte e leste, com acesso à Baía de Topal e ao Oceano Padumaco ao sul. A metade norte de Elsewhere é o reino de Anakin. A região é dominada por terras áridas e planícies secas que deram origem a uma cultura guerreira endurecida entre os Khajiit locais que viam seus vizinhos ao sul como decadentes e depravados. O reino do sul de Pelitine sendo fértil e rico por suas selvas, florestas tropicais e bacias hidrográficas, seus Khajiit consideravam seus vizinhos do norte como bárbaros rudes. Pelitine também é a sede de Mani, o líder espiritual de Elsewhere. No norte de Anakin, muitas escolas marciais foram estabelecidas desde a antiguidade. Em algum lugar perto da cidade de Okrest, o Deserting Adeptorium há muito tempo é famoso por suas artes marciais. Essa escola foi estabelecida há muito tempo para abrigar muitos refugiados de um Khajiit tirante conhecido como a Besta Dourada que viveu na Primeira Era. Então a história deste templo é profunda por todos os meios. Foi até dito que há 1000 anos, este templo participou da luta contra a ameaça dos dragões que foram liberados dos salões do Colosso. João chegou a Desert em Shoal seguindo seus amigos Miren e Miranda, pois Isa queria um lugar tranquilo para ficar longe de Amerfeu. O norte de Elsewhere pode se assemelhar a Amerfeu pela terra aberta e estéril de areia infinita, mas era bem diferente. 7 meses se passaram desde a chegada deles e os dias passaram devagar e pacificamente. As artes marciais eram algo básico na vida diária de Isa que não a fazia se sentir deslocada e para Jun, era um novo reino para descobrir e provar seu talento. Quanto a Miranda e Miren que são adeptos do núcleo na escola, isso estava em casa. Alguns Khajiits podem achar estranho 2 humanos e 2 elfos ficarem em uma das escolas mais prestigiadas do norte de Elsewhere, mas toda a história tem sua origem. Para Miren e Miranda, as 2 foram deixadas aos cuidados do grande adepto desde a infância por seus parentes. Muitos segredos envolvem sua origem,
Mas os artistas marciais não se importam com a política muito menos do que os magos. A habilidade dos gêmeos fez com que muitos adeptos anciões se interessassem em ensiná-los, apesar de sua incapacidade de aprender a dança da garra, pois não são Khajiit. Para Isa, ela foi aceita como marcialista de troca da escola marcial da lança da cidadela de Ebunar. O Cidadela é famosa por sua tradição marcial e por ser amiga dos gêmeos Altimer. As coisas foram fáceis para ela. O problema era John. Ele não tinha formação marcial e se apresentou como Krillon, um humilde mercenário. Ele até revelou seu rosto como um Nord e revelou seu nome ao grande adepto para ser John, nada mais nada menos. Isso foi um pouco estranho, pois os nórdicos são inimigos do domínio do qual Elsewhere faz parte e raramente são avistados nas terras áridas de Anequina. Ainda assim, John conseguiu ganhar um lugar no Adeptorium. Como? Dinheiro. Como um cofre ambulante de ouro, John experimentou muitos dos melhores métodos para encontrar seu caminho para o poder. Os subornos foram apenas o começo, pois o dinheiro pode ser gasto de várias formas, em muitas imagens e por muito mais razões do que qualquer um pode imaginar. Caridades, esmolas, presentes, doações, ofertas e até compra e venda. É preciso aprender a contornar todos esses métodos para ser aceitável em todas as situações, locais e durações. Vendo quão bem John conseguiu encontrar um lugar na escola, Isa começou a chamar seu dinheiro de sangue. Ela não estava errada, porém, durante o último meio ano, John participou de muitas missões de caça de recompensas emitidas pelo governo de Anakin e implorou várias vezes ao intendente da guarnição para lhe dar permissão para caçar o infame criminoso John Dare, mas essa permissão foi classificada como a maior dificuldade. A gente entende quão ansioso você está, mas esta missão é suicídio. Seria doloroso para a gente ver alguém com potencial morrer em vão, afinal você é um dos bons. Foi assim que o intendente da guarnição respondeu. Se ele soubesse. Bem, essa é uma história que dificilmente acontecerá. Ao todo, John não teve nenhuma dificuldade em se encaixar com a ajuda de suas identidades falsas, histórias de fundo e bolsos fundos. Ele até fez amigos em lugares altos e baixos. Ulu. Em uma certa favela na parte inferior de Urcrest, John ficou em uma parede olhando em volta para qualquer um indo ou vindo. Oh! O humano favorito de Pulu está aqui. Não deixe Nefertiti pegar você dizendo isso. Aquele chamado Pulu era um gato, ou melhor, um Alfique Khajiit, um pelo de Khajiit que se parece exatamente com os gatos domésticos, exceto por seu senso de moda. A barra N. Furstock é um termo usado para descrever as 17 variações conhecidas do Khajiit. Pulu é um Alfique amigo de Nefertiti e John, além de fazer parte de sua rede de informações. Trouxe um pouco de Muronsugar, qualidade rara. John disse enquanto passava uma bolsa para Pulu. Sempre um prazer trabalhar com você. Pulu pegou a bolsa, escondeu-a atrás da parede e voltou para John. Agora, o que você quer saber de Pulu? John pensou um pouco e então perguntou. A situação em Skirin. Como está? Pulu geralmente não está interessado em areias distantes, mas Pulu achou que você poderia perguntar, então bisbilhotamos um pouco. É? Há uma rebelião acontecendo. Algum governador decidiu enfrentar as autoridades imperiais e o rei de Skirin está mediando pela paz. Pulu disse. Então finalmente começou. John não esperava que uma luta acontecesse no início do ano 4200, mas deve haver algumas escaramuças iniciais para testar um ao outro. A verdadeira guerra civil ainda não começou. O que mais? Ele perguntou. Não muito sobre Skirin. Então há alguma pista para um Orkut ou algum grande grupo de necromancers? Não. Você não pode encontrar essas notícias facilmente sem que toda a cidade saiba, você sabe. Então, e o Dominion? Existe algum movimento em relação à caça aos seus mais procurados? Nenhuma. O Dominion não se preocupa muito com a Nequina, então você não encontrará nenhuma informação aqui. Tente Marcha do Ceifador. Não havia muita informação no momento sobre o que John está procurando.
Informações detalhadas sobre o estado dos Quirins são difíceis de encontrar e geralmente chegam um mês depois do ocorrido. As informações sobre o Aldemir e Dominion são principalmente classificadas, enquanto as informações sobre o Orkut fazem as pessoas surtarem. Então a maioria não olha em seu caminho. Não trouxe conforto ou preocupação para Jun, mas sim ansiedade. Nenhuma notícia é uma boa notícia, mas às vezes a calmaria antes da tempestade. Goste ou não, a única coisa de que é capaz é voltar atrás e afiar as unhas e os dentes para o próximo adversário. Tenho informações sobre o templo Staraven. O Staraven Temple é onde o Deserting Adeptorium está localizado ao lado de outras escolas de artes. Que tipo de informação? Parece que eles estão enviando muitos adeptos para Rinmen em segredo ultimamente. Sim, não é realmente um segredo. Não, mas não há novos alcances de Rinmen. Mesmo a Guilda dos Ladrões não envia mais pessoas. Pelo que ouvimos, a cidade está bloqueada e o governador está contratando adeptos e mercenários para várias missões. Alguns dizem que está relacionado aos muitos refugiados argonianos trancados na passagem da fronteira. Oh, isso é vago, mas interessante. John disse enquanto passava por outra bolsa de Monsugar. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Pulu nunca soube que os nórdicos são tão bons com os negócios. Muito melhores que os altos elfos. Obrigado. A garota Elfique disse o que queria dizer e deslizou para os becos estreitos. João permaneceu em seu lugar pensando. Não havia muito interesse para ele em Rinmen. É a cidade a leste de Anequina tão grande quanto Orcrest, a cidade em que ele estava agora. Ainda assim, o norte de Elsewhere era de fato um lugar mágico e João gostava da ideia de passar férias aqui de vez em quando. Os desertos não eram tão secos e mortais quanto Emerfell, com muitas montarias fornecendo sombra e cobrindo todo o cânion. O céu noturno de Elsewhere era muito mais bonito do que o norte de Tariel, onde a noite era vista como um símbolo de terror. As duas luas Macera e Secunda apareceram muito claras no céu mais do que nunca iluminando o céu noturno. Elsewhere não era apenas uma beleza em sua natureza, mas também em sua arquitetura e cultura. Os monges guerreiros e adeptos estavam entre as pessoas mais amigáveis que João conheceu e as cidades e edifícios pareciam saídos de um conto de fadas. Os telhados triangulares de madeira de savana com pontas pontiagudas nos arenitos amarelos fortemente decorados misturados com os jardins verdes que cercam os edifícios e as flores cor-de-rosa subindo por essas paredes. A imagem era simplesmente fantástica. Mesmo cidades como Okrest foram construídas em uma colina com altos muros de pedra que foram decorados para contar histórias históricas e carregavam muitas estátuas para muitos heróis dos Khajiit. Quando tudo isso acabar, posso pensar em ter uma vila do chefe da máfia em alguma montanha perto desta cidade. Vai valer a pena. Enquanto sonhava com o futuro, João notou uma patrulha Tamor vindo em sua direção. Sem pensar muito, seus instintos dos dias de Rift entraram em ação e ele mudou sua direção muitas vezes para perder qualquer rabo enquanto mantinha o Tamor dentro de sua percepção. Daqui. O Nord estava andando por aqui. Um menino Khajiit da Gi disse enquanto liderava o Tamor dentro da favela. HM. Isso é bom. Um Nord será suficiente para encobrir o prisioneiro que escapou. Assim o comandante não terá nossas cabeças. Um Tamor sussurrou para outro. Eu não sei. Eu simplesmente não gosto disso. Os prisioneiros transportados de Rinmen são todos como. Eu não sei como dizer isso. Eu acho que um Nord vai se destacar um pouco demais, especialmente se ele fez um barulho. O outro Tamor respondeu. Não se preocupe, só precisamos quebrar as pernas dele dizendo que ele tentou escapar e nocauteá-lo ou envenená-lo. Ele vai se parecer com os prisioneiros desse jeito. TSK. Aqueles forasteiros imundos. Eles correm para nós quando as coisas vão mal. Seu império inútil não está fazendo nada. Ninguém pode fazer muito nas fronteiras, seu tolo. Aqueles argonianos que fugiram pelo império vieram até nós com sua sujeira e doença. Eles até transferiram essa doença para os outros humanos e elfos. Tivemos que matar todos eles. Lagarto só para deixar claro.
É por isso que estamos nos movendo nas fronteiras com uma desculpa para conter a doença. Então apenas mate os humanos. Por que fazê-los prisioneiros e arriscar tudo? O comandante disse que as raças reagem à doença de forma diferente na maioria dos casos. Ter muitos espécimes ajudará os curandeiros a saber que doença é tão rápido. Que dor! Vamos apenas encontrar o norte e seguir em frente. A conversa continuou, mas João aprendeu muito. Um surto de doença em Rinmen vindo de Black Marsh através do Império. Atividade de Talmor, prendendo os refugiados e um infectado em fuga. Tudo começou a lembrar João do que aconteceu em Morrowind durante o sexto trabalho, quando eles e a velha pararam o surto de Narcis. Mais do que isso, Mirren e Miranda foram despachados para Rinmen uma vez, mas não disseram nada sobre uma doença. Era apenas um trabalho de escolta e segurança. Parece que toda a diversão está em Rinmen. Não posso perder isso, posso? João pensou. Ele pegou um espelho, consertou dele com uma poção de transformação e fez uma ligação telepática para Nefertiti para preparar as coisas. Ele então saiu de seu esconderijo. Ei, idiotas! Procurando por mim? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.